Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, Uninter, os canais da educação. Você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós temos como tema a ação social na recuperação de vidas. E para isso nós convidamos a pedagoga Nelly Kirsten, ela que é criadora, fundadora desse movimento. A professora Nelly Kirsten é formada em pedagogia, ela tem especialização em administração escolar e orientação educacional, também pós-graduação em parapsicologia clínica e ela atua como parapsicóloga clínica. E a senhora Cristiane Sikorski, ela é empresária e é uma das pessoas que administram um projeto missionário chamado Faróis de Esperança. Professora Nelly Kirsten, eu gostaria que a senhora nos contasse a história, como surgiu esse projeto Faróis de Esperança, em função do que a senhora decidiu organizar este projeto que hoje faz e atende muitas pessoas aqui na cidade de Curitiba, principalmente pessoas que perderam a esperança na vida de um modo geral. Beleza, professor. Então, esse projeto surgiu a partir do movimento que já existe na Igreja dos Capuchinhos, o movimento de entreajuda, que já completou 14 anos de existência. E só que lá, nesse movimento de entreajuda, as pessoas vêm a nós. Elas vêm toda quinta-feira, tem 3 horários, é uma celebração de entreajuda que não é missa, né? Tem inclusive técnicas de relaxamento, conduzidas por psicólogos, parapsicólogos, né? Vários terapeutas que atuam. E as pessoas vêm em busca de ajuda dos mais diversos lugares, não só de Curitiba, de todos os bairros, mas também da região metropolitana e às vezes até de outras cidades mais distantes. É um movimento muitíssimo procurado e eu sempre me perguntava, mas falta alguma coisa, né? Tem pessoas que não conseguem vir na igreja porque estão acamados, estão doentes, porque são muito idosos, não tem quem os traga. Então nós precisamos criar alguma coisa que favoreça também, que vá ao encontro dessas pessoas. E a gente pensando hoje, nós até nos antecipamos a esse ideal tão grande que o Papa Francisco hoje vem pedindo das igrejas irem para a rua, irem ao encontro das pessoas, não esperarem que as pessoas venham todas, voltem para a igreja, né? Mas que se vá ao encontro daqueles mais necessitados, mais afastados. Então, isso há 5 anos atrás, eu me perguntava sempre, Senhor, o que queres que eu faça? Né? E uma noite dessas, assim, em sonho, eu tive uma resposta assim, né? Consagra-te. Eu fiquei me perguntando para quê? E a resposta foi me dando, foi vindo assim intuitivamente, faço um trabalho assim, vá ao encontro das pessoas. Aí comecei a organizar um grupinho, convidei algumas pessoas que já participavam do movimento de entreajuda, né? Pessoas que eu tinha plena confiança, convidei alguns, e a gente fez uma primeira reunião, e aí já começamos a procurar um nome para esse novo movimento, e entre outros, que tantos nomes surgiram, mas ficamos com Faróis de Esperança. Por que Faróis de Esperança? O farol é algo que ilumina de longe, né? Que não deve se apagar nunca, como a esperança, né? Que é a última que morre. Então nasceu assim, né? As pessoas foram simpatizando com o movimento, foram surgindo mais e mais voluntários,
e a gente começou então, aí montamos todo um esquema de programação, o que vamos atender, aonde vamos, e foi surgindo assim o movimento. Então, Cristiane, a professora Nelly contou um pouco do histórico dos faróis de esperança, e ela disse que foi um movimento leigo que surgiu na Igreja dos Capuchinhos, aqui em Curitiba. Eu gostaria que você explicasse, nós temos alunos em todo o Brasil. Essa é uma igreja tradicional aqui no bairro das Mercês e que faz um trabalho social já há muitos anos. E nos explicasse quais são as áreas que vocês atuam, enfim, quem são as pessoas que vocês buscam, os voluntários, enfim, desse uma panorâmica desse projeto Faróis de Esperança. A Igreja dos Capuchinhos, ela está aqui nas Mercês, é uma igreja bem antiga. O nosso grupo, nós estamos ali há 5 anos, reunimos na última terça-feira do mês, e ali a gente discute o que vai ser feito, as visitas, visitas a asilos, a orfanatos, e assim... Vocês têm um grande número de voluntários também, que a cada dia estão se somando. Sim, nós estamos fixos, uns 30 voluntários, mas temos bem mais, uns 50 mais ou menos. E atuam em outros bairros também, também em outras atuamos igrejas? Em outras igrejas, outros bairros, região metropolitana também. Então, a professora Nelly, que tipo de pessoas vocês atendem? Eu tenho a informação de que vão desde moradores de rua até empresários que estão em dificuldades Sim. econômicas. Sim. Eu gostaria que a senhora nos desse um perfil dessas pessoas em que esse movimento que a senhora criou, Sim. ele atende, e quais as áreas de atendimento? Então, o que mais hoje se vê no mundo? Pessoas depressivas, solitárias. A solidão é um grande mal do nosso século, principalmente pessoas idosas, né? O senhor sabe, pessoas idosas. Então, nós vamos muito, visitamos casas de repouso, asilos, não no sentido de levar coisas materiais, que em geral tem muita gente que ajuda materialmente, mas assim no sentido de escutar a pessoa, de ouvir o idoso, de ele se sentir amado, sentir que alguém se importa com ele. As pessoas que têm menos esperança hoje são os idosos. Também as pessoas doentes, pessoas que estão em casa, muitas vezes acamados ou tão deprimidos que não querem sair de casa, não vão em lugar nenhum. Então nós vamos ao encontro principalmente dessas pessoas sofridas. Não importa a classe social, econômica, não importa nada, é o ser humano que precisa de nós. Por isso o nosso lema é estar lá onde alguém precisa de esperança. Onde falta esperança. Esse é o nosso lema, estar lá onde alguém precisa, de alguma forma, precisa de ajuda e principalmente de esperança. A senhora nasceu numa cidade do interior de Santa Catarina, num povoado chamado Gramado dos Leites. Sim. E, claro, uma área rural. Sim. A senhora percebe que a cidade grande é uma cidade que afasta as relações humanas, as pessoas têm muita gente em volta, mas estão muito solitárias. Sim. Qual é a sua experiência nessa área? Com certeza, no interior as pessoas ainda se visitam, se cumprimentam, ainda tem tempo de sentar na frente de casa, tomar um chimarrão, principalmente nós aqui do sul, né? Ou tomar uma cervejinha, que seja. Mas na cidade grande, cada vez as pessoas se visitam menos, você pode estar no meio de um grupo rodeada de gente, estar se sentindo sozinha. As pessoas me parece que, tanto que o mundo cresceu, a tecnologia, então nem se fale quanto evoluiu, mas o ser humano como ser humano social, acho que está ficando para trás, né? Cada vez as pessoas escutam menos, né?
E um dos grandes objetivos do nosso movimento é ouvir as pessoas. É tão difícil hoje encontrar gente que se dispõe a ouvir de fato, né? Escutar o outro. E isso é um dos nossos objetivos, realmente ir ao encontro. Não tem que pensar o que nós vamos fazer numa visita. Você vai numa visita domiciliar, o que você vai falar para a pessoa que está lá? Não precisa pensar o que você vai falar, isso vai lá para ouvir. Vai lá para ouvir. Dependendo do que ele te fala, você pode levar uma mensagem para ele, uma mensagem de esperança, impor as mãos, tudo bem. Mas assim, para responder bem a sua pergunta, eu acho que as cidades grandes estão deixando muita gente solitária. Então, e você, né, Cristiane, como é que foi que você entrou nesse projeto? O que te fez levar a esse projeto como outros tantos voluntários, já que vocês trabalham gratuitamente? Sim. Eu entrei logo no início do projeto, eu senti que aquilo era um chamado para eu fazer alguma coisa em prol do outro. Você, como empresária, dedica uma parte do seu tempo para atender Sim, essas com certeza. pessoas. Uhum. Foi maravilhoso porque eu encontrava algo, estava procurando algo para fazer. E ali os faróis eu encontrei aquilo que eu sonhava fazer. Ajudar o próximo, ir ao encontro, assim, visitar asilos, levar a palavra, ouvir principalmente, né? Orfanatos também. Nossa, foi maravilhoso mesmo. Então, professora Nelly, a senhora, esse é um movimento leigo, ele tem um caráter terapêutico também. Sim, sim. Eu gostaria que a senhora falasse, quando eu encontro uma pessoa que precisa de um aconselhamento, de um tratamento psicológico, ou mesmo médico, como é que vocês agem? Vocês têm profissionais voluntários que fazem parte do grupo ou encaminham para outros profissionais que se dispõem a ajudar? Sim. Nós temos no grupo vários profissionais, principalmente para psicólogos clínicos, psicólogos, né? Massoterapeutas, temos outros profissionais, mas em geral a gente, quando nós não podemos atender, conforme o caso, nós encaminhamos para uma terapia adequada para o caso, né? Na igreja mesmo tem grupo, tem terapia de grupo para apoio e prevenção a doenças, né? A gente encaminha muito, é um grupo que eu também coordeno, nós encaminhamos muita gente para esse grupo. Tem o SOS Família, para problemas familiares, às vezes para ouvir, né? Onde nós encaminhamos. E às vezes a pessoa precisa de uma força espiritual, vamos assim dizer, né? Está muito, às vezes, cheio de programações de culpa, né? Então nós encaminhamos até para um sacerdote, vai conversar, e os 3 capuchinhos são muito abertos, né? A confissão deles é uma conversa, né? Aquela coisa de confessionário, como era antigamente. A pessoa vai lá bater um papo com o frei, vai contar o que incomoda. Então, às vezes precisa encaminhar para médico mesmo, né? Temos simpatizantes, agora no momento nós não temos um médico participando, mas já tivemos, né? E então, inclusive, encaminhamos às vezes até para a medicina, né, conforme o caso. Aliás, a Igreja dos Capuchinhos, aqui no bairro das Mercês, ela tem um trabalho social muito grande. Sim. E tem já um jantar gratuito na véspera do Natal, isso, que é o jantar dos solitários, que as pessoas que não têm com quem passar o seu Natal é oferecido um jantar para essas pessoas. Sim. Eu acho isso um gesto muito bonito. Não só no Natal, como no Ano Novo também. É o jantar do Natal e o Ano Novo. Dia 31 também tem o jantar dos solitários e dia 24. Esses são momentos muito difíceis para as pessoas que não têm família, né? Essas datas que todos estão comemorando. Exatamente. E as pessoas ficam sem perspectiva, sem nada, talvez lembrando do passado, daquilo que tiveram e perderam. Houve uma época, não me lembro de onde que surgiu isso, mas foi feita uma estatística que uma época onde acontecem mais suicídios
é nessa época de fim de ano, de Natal, Ano Novo, em que as pessoas que já têm uma tendência à depressão, então se sentem muitas vezes mais solitárias e começam a remoer muito o passado e acabam no suicídio, né? Então, a gente tem que sempre pensar em fazer alguma coisa para impedir isso, né? Salvar vidas. Né? Exatamente. Então, a Cristiane, você é uma das pessoas mais importantes dentro desse projeto, que é os Faróis de Esperança, mas me parece que vocês não têm nenhum tipo de apoio financeiro, nada. Vocês são só trabalhos voluntários e doações de pessoas que queiram colaborar. Como é que funciona? Todos somos importantes no grupo, todos temos um trabalho mais ou menos igual. É um trabalho voluntário, nós fazemos anualmente uma sopa no mês de julho, a qual angaria-se fundos, né, para poder comprar os presentes para os idosos, para as crianças do orfanato também. Ótimo. Então, a senhora é uma parapsicóloga clínica, professora Nelly Kirsten. Eu gostaria que a senhora explicasse, porque eu até há muitos anos atrás fiz um curso de pós-graduação em parapsicologia e agora nós vemos essas linhas, que é a parapsicologia clínica, a filosofia clínica. Eu gostaria que a senhora explicasse quais são as atribuições, as funções de uma parapsicóloga clínica. Sim, então veja, no Brasil existem 3 linhas de parapsicologia. A linha espírita, que você deve conhecer bem, a linha do Padre Quevedo, que é a linha católica, e existe uma linha independente, uma linha científica da qual eu faço parte, criada pelo professor Pedro Antônio Grisa, de Florianópolis, né? Inclusive ele é da sua terra lá, da nossa terra lá. Ele é daquela região lá. Isso. Então, eu sou formada, é um curso a nível de pós-graduação, com duração de 3 anos que eu fiz. E por que é parapsicologia clínica? Porque nós nos formamos terapeutas também, nós atuamos como terapeutas, né? Inclusive, nós fazemos terapia para os mais diversos males psicológicos que a pessoa possa apresentar, desde pânico, depressão, fobias, tudo, né? Por isso nós somos parapsicólogos clínicos que atendemos. Sim, mas aqueles fenômenos parapsicológicos que são explicados também se ensina? Sim, se ensina, a gente trabalha com tudo. Então, nós damos cursos, inclusive eu dou um cursinho de parapsicologia, um cursinho básico, né, são 4 quintas-feiras também na Igreja dos Capuchinhos, eu e mais uma colega, né, o ano inteiro, a gente sempre, primeira quinta-feira do mês, recomeçamos o cursinho, né, onde a gente explica esses fenômenos paranormais, que muita gente sofre, né, com fenômenos paranormais, porque não sabem lidar, não sabem o que acontece, então se apavoram, né. E, enfim, é a mente humana que produz todos esses fenômenos, não tem nenhuma entidade, entre aspas, que provoca esses fenômenos, assim, a mente humana faz tudo isso, né? Então, essa é a linha que a senhora... Essa é a linha que nós atuamos. E que se chama parapsicologia clínica? Ou as 3 linhas também têm a parapsicologia clínica? A linha do Padre Quevedo, eles dão muito curso, palestras, né? Mas eu não tenho conhecimento de que atuam como terapeutas, né? Mas sim, para explicar os fenômenos paranormais, sim, todas as linhas explicam, né? De uma maneira, cada uma da sua... Claro que a parapsicologia é uma só, mas a linha espírita, por exemplo, ela difere bastante da linha científica, né? Muita coisa que hoje que a ciência explica, a linha espírita atribui a entidades sobrenaturais, né? Pessoas que já partiram. A linha é bastante diferente, difere. Então, agora, Cristiane, quais são os problemas que vocês mais encontram nessa caminhada de vocês na busca dessas pessoas sem esperança, podemos assim dizer? É mais a solidão, problemas financeiros, problemas de saúde? O que vocês mais encontram nesse trabalho voluntário que os Faróis de Esperança fazem?
Engloba tudo isso mesmo, solidão, a depressão, a falta de dinheiro também nas instituições. Mas a gente vê a solidão, a falta dos familiares, ir visitar. Então, é muito triste desse lado, né? As pessoas, professora Nelly, de um modo geral, sofrem, podemos assim dizer. Sim. As pessoas estão sempre com algum tipo de dificuldade. Isso é uma ação missionária também, cristã, católica, ou vocês atendem a todas as pessoas de qualquer tipo de religião? Como é que se dá esse atendimento às pessoas com problemas? Nós atendemos todas as pessoas, independente de credo religioso, de raça, de cor, de status, todas as pessoas que necessitam de nossa ajuda, nós atendemos. A gente não pergunta qual é a tua religião, embora nós somos ligados à Igreja Católica, mas temos convicção de que Deus é um só e que todos somos irmãos. Então, nós não fazemos distinção nenhuma de pessoas porque tem uma outra religião. Isso a gente não... Né? As pessoas precisam de ajuda, sofrem. Então, quem somos nós? Jesus Cristo não rejeitou ninguém, não desprezou ninguém, acolheu todos. Né? Então, professora Nelly, nós temos alunos em todo o Brasil. Esse programa também, através dos nossos canais de satélite, ele pode ser acessado por pessoas de qualquer parte do território nacional. Existe a possibilidade digamos, desse movimento que vocês criaram aqui, ele se expandir para outros estados, para outras cidades, porque, como a senhora disse, é um movimento de leigos voltado para atender pessoas que tenham perdido a esperança. Exato, exato. No início, quando foi criado o movimento, um dos objetivos era que esse movimento se expandisse, em primeiro lugar, para a região metropolitana de Curitiba, fosse se expandindo para o estado todo, né? Era um grande objetivo meu. Só que as dificuldades são muitas, não é assim tão simples, tão fácil encontrar pessoas realmente dispostas, né, voluntárias que queiram, porque precisa muita dedicação, muito amor, realmente. Mas o objetivo continua de pé, né? Sim, mas as pessoas que queiram entrar em contato com os faróis de esperança, como é que elas fazem? Elas têm que telefonar para a Igreja dos Capuchinhos? Não, elas podem ligar. Vocês têm um site, um Facebook, sim, alguma coisa assim? Nós temos um site, temos um blog, aliás, e tem os nossos telefones, podemos deixar, podem entrar em contato conosco mesmo. É só, né? Colocar Faróis de Esperança. Faróis de Esperança, blogspot.com.br. No Facebook, né? Também. O Facebook. No Facebook também temos uma página. Faróis de Esperança. E a pessoa pode deixar uma mensagem, porque como nós temos muitos alunos, e não só, às vezes até em cidades pequenas do interior, usam muito as televisões com parabólicas, então podem estar assistindo esse programa. Pode deixar uma mensagem no Facebook? Pode. Faróis de Esperança. Pode deixar a mensagem, pode ver todo o nosso trabalho que está lá em fotografias também. Vocês têm, professora Nelly, uma prática, digamos assim, uma forma de fazer com que um manual de procedimentos, como é que vocês fazem? Tem uma reunião mensal? Sim, aí tem ações que vocês propõem? Nós temos uma reunião mensal na última terça-feira de cada mês, onde são discutidos as ações que vamos fazer naquele mês, os trabalhos que estão para serem feitos. Sempre é uma reunião também de um crescimento espiritual também, em geral se faz uma mensagem, se reflete, se medita, né? E isso nós fazemos uma vez por mês, né? E assim, em relação à
as práticas, as visitas que vocês sim, vão então, fazer, as pessoas que vocês vão atender? As pessoas que nós vamos atender em casa, a família, alguém da família deve agendar, deve nos procurar por telefone ou pessoalmente lá na igreja. Em geral, eles ligam para a gente e a gente agenda a visita, né, conforme o horário que a família também pode. E sempre vamos de 2 em 2 ou de 2 em 2 para fazer essa visita em casa. E também há orfanatos? Nos orfanatos nós vamos, em geral, uma vez por mês, sempre agendado também. Nos asilos, nós temos alguns asilos que a gente liga antes, olha, tal dia estaremos lá. Em final de ano, dias de mãe, dia das mães, dia dos pais, a gente sempre faz alguma coisa especial para os idosos nos asilos que nós visitamos. Fazemos um lanche especial, levamos um presentinho para cada um, para alegrá-los, coisas diferentes. E este ano, por ser o ano missionário, que nós somos um projeto missionário, nós criamos uma outra ação missionária, nós vamos para a rua. Também estamos fazendo isso uma vez por mês, vamos na rua, em lugares onde passa bastante gente. Já fomos 2 vezes na Boca Maldita, no Parque Parigui, na Rui Barbosa. Montamos uma barraca que chama Barraca do Abraço. Aí nós vamos com essas camisetas, Faróis da Esperança, e vamos abraçando todas as pessoas. Eu já fui abraçado também. Abraçamos os moradores de rua, levamos uma mensagem para todo mundo, né? Isso é uma ação missionária que nós estamos fazendo, uma maneira de convidar as pessoas a se sentirem amados, né? Porque um abraço é uma terapia, né? Receber um abraço, então é a terapia do abraço que a gente vai dar na rua, né? Ótimo. Nós entrevistamos nesse bloco de Gestão Pública em Debate a professora Nelly Kirsten, ela que é pedagoga, e a empresária Cristiana Sikorski. E o nosso tema foi Ação Social na Recuperação de Vidas, através do projeto missionário Faróis da Esperança. Cristiana, eu quero agradecer muito sua presença nesse programa. Nós que agradecemos. E a senhora também, muito obrigada, professora Nelly. Foi uma honra tê-la aqui. Não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Obrigado. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos,
para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser assistido por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED Uninter, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater a sustentabilidade na construção civil. E para isso nós convidamos o Dr. Eloy Casagrande, ele que é doutor em engenharia, Dr. Eloy Fassi Casagrande Júnior. Ele fez o seu doutorado em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e pós-doutorado pelo Instituto Superior Técnico em Portugal. Aliás, Nottingham é a cidade do Robin Hood. A lenda está lá, né? Eles sabem explorar bem isso. Isso. Atualmente o professor Eloy Casagrande, ele é professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet. Ele tem mais de 44 artigos publicados em revistas especializadas e já apresentou mais de 114 trabalhos em anais em congressos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Possui 2 livros publicados, 6 capítulos de outros livros publicados, enfim, ele tem um vasto currículo, e um dos livros que nos chama a atenção é esse que ele fez junto com a sua esposa, Líbia Patrícia Peralta Gudelo, que se chama Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Este livro, pelo que eu estou vendo aqui, ele está utilizado também para os cursos técnicos.
Mas antes de nós começarmos a entrevista, eu gostaria que vocês assistissem este filme que dura apenas 3 minutos. Olá a todos, meu nome é Eloy Casagrande, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde a gente discute a área de sustentabilidade ligada a vários setores produtivos, entre eles a construção civil. Nós idealizamos um projeto que é o Escritório Verde, onde a gente construiu um protótipo unindo tecnologias e materiais sustentáveis para demonstrar como é possível reduzir a pegada de carbono do setor da construção. Uma das pesquisas que conduzimos na universidade, no programa de pós-graduação, foi avaliar uma casa de interesse social, uma casa popular, quando utiliza o sistema de alvenaria. Esta casa pode emitir até 10 toneladas de carbono. A nossa escolha de construção do Escritório Verde se baseou nisso para escolher a madeira como material construtivo. Essa parede, como você vê, é uma parede wood frame, uma parede de construção a seco, que usa vários elementos de madeira e que pode fazer a diferença quando você calcula quanto de carbono pode ser fixado. Um dos sistemas que a gente utilizou para calcular o estoque de carbono na construção, nesse modelo do Escritório Verde, foi avaliar os diversos materiais que continham componentes de madeira. Através da identificação da espécie, de quanto que essa madeira fixava de carbono na quantidade usada no Escritório Verde, nós podemos chegar à conclusão que o Escritório Verde, com 150 metros quadrados, estocou 10 toneladas de carbono. Nós também selecionamos materiais reciclados. Por exemplo, este pergolado e este deck são feitos de madeira plástica. A madeira plástica é um compósito de até 70% de pó de serragem de madeira e plástico reciclado. Assim é possível também calcular em cada peça dessa o quanto de estoque de carbono nós podemos ter. Uma das fontes de emissão de carbono é o lixo. No Escritório Verde nós realizamos oficinas para ensinar as pessoas como elas podem lidar com o seu lixo orgânico, em apartamento, em casas, fazendo hortas urbanas, hortas compactas, usando minhocário, evitando assim que mais lixo seja transportado e se reduza as emissões de carbono. O projeto de energia solar fotovoltaica conectado na rede do Escritório Verde foi o primeiro do Paraná. Nós fomos pioneiros em fazer avaliações e medições de 3 anos e meio, mostrando sua viabilidade técnica e econômica. A média de 2.100 watts de placas solares instaladas foi gerar 200 kWh por mês, demonstrando que é viável, mesmo em Curitiba, o uso de energia solar. Também no acumulado de 3 anos e meio, nós geramos 8 MWh de energia. Quer dizer que nós evitamos a emissão de 2,8 toneladas de carbono. O sistema de tratamento de água potável em uma cidade está associado à emissão de carbono, já que nas suas estações incide de energia elétrica para o tratamento. Ao se fazer a coleta e uso de água de chuva, como no projeto do Escritório Verde, para irrigação dos telhados verdes, para uso de limpeza externa e uso também nos vasos sanitários, a gente está evitando o uso da água potável. Portanto, essa economia de água também beneficia a redução da emissão de carbono. Então, professor Eloy Casagrande, o senhor desenvolveu, podemos assim chamar, de um projeto de uma casa sustentável, aliás, um escritório sustentável. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse projeto que nós acabamos de ver, da importância dele, que ele me parece que é um trabalho, inclusive acadêmico, onde o senhor orientou e continua orientando muitos dos seus alunos, tanto do mestrado quanto do doutorado. O projeto teve vários objetivos, né? Um deles era principalmente trazer a discussão da sustentabilidade da construção civil através de um projeto prático, um projeto físico, né? E isso nasceu de uma conferência que nós fizemos sobre o uso da madeira na construção civil, que tem sido, aí, de uma certa forma, sofrida preconceitos, digamos assim, e a gente defende o uso da madeira na construção civil por ser um material, o único material renovável na construção civil. Os outros não são renováveis, né? A madeira você ainda consegue plantar, colher de uma forma sustentável e reutilizar, né? E a gente percebeu que hoje existem tecnologias e materiais que podem reduzir esse impacto da construção civil convencional. A construção civil convencional ela usa basicamente o cimento, o aço, o concreto, o tijolo queimado, todos os materiais que usam grande quantidade de energia para ser transformados. Então são materiais que têm uma grande pegada de carbono, a gente fala assim, né?
E o impacto é tremendo em toda a cadeia produtiva, né? Quando você compara aí com os números dos gases de efeito estufa que colaboram para o aquecimento global, o cimento é apontado aí como responsável por 7 a 10% desses gases, só a produção de cimento no mundo. No né? mundo? No mundo. E a gente fica muito focado na discussão das emissões nos transportes, na mobilidade, mas tem uma parcela aí da construção, quando você queima um tijolo, quando você processa um aço, um alumínio, são grandes quantidades de energia, consequentemente grandes emissões de carbono. O que nós temos hoje no mercado? A gente tem uma discussão de que a construção civil precisa rever os seus conceitos e as suas metodologias, né? Nos últimos anos tem crescido a questão das certificações sustentáveis, né, para a construção, e tem o mercado se movimentado apresentando novos materiais, novas tecnologias. O projeto focou nisso, nós fomos ao mercado, identificamos aí algumas empresas que ofereciam esses produtos e convidamos para fazer um projeto dentro da universidade. Então nós temos mais de 60 empresas envolvidas no projeto, construímos esse protótipo, esse laboratório vivo que a gente chama que é o Escritório Verde, para testar esses materiais, testar essas tecnologias e ter resultados científicos, né? Então, o que eu ganho colocando energia solar? O que eu ganho colocando sistema de coleta e uso de água de chuva? O que eu ganho usando mais madeira na construção em termos de estoque de carbono? Esses números são muito importantes, porque isso são argumentos que a gente pode usar tanto para o setor econômico, né, para alavancar mais essa questão da sustentabilidade dentro desse critério de maior equilíbrio ambiental, né, tanto também para reduzir o impacto, que a gente não contabiliza isso quando vende os materiais convencionais aí. E o projeto tem 3 anos e meio hoje, todas as avaliações são positivas, né, nós temos daí mestrandos, doutorandos, alunos de graduação que estão se formando, que nós vinculamos sempre ao projeto. E ele se tornou um ícone no Brasil, a nível aí nacional, e aqui a nível de Curitiba também, por estar ali exposto à comunidade, né? Nós temos um muro de vidro ali na Avenida Silva Jardim e nós fazemos questões que as pessoas venham nos visitar, fazemos questões de apresentar o projeto. Então, nós também tentamos melhorar essa relação escola-empresa, academia-empresa, academia-comunidade, né? A comunidade muitas vezes não sabe o que a gente faz dentro dos muros da universidade, né? Então, ali é um projeto demonstrativo também. Agora, o senhor falou da madeira. Nós sabemos que em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, a madeira é muito utilizada para a construção de moradias, de residências. É evidente que um prédio já exige uma outra tecnologia. O que o senhor atribui que aqui, que foi o berço, digamos assim, de muitas da madeira que foi utilizada no mundo, nós tivemos há um século atrás, que na região de Canoinhas, que era uma região disputada entre o Paraná e Santa Catarina, a região do Contestado, tivemos até uma guerra, que foi a Guerra do Contestado, onde uma empresa americana, a Lumber, chegava a cortar, beneficiar cerca de 600 metros cúbicos de madeira para levar para exportar, inclusive para os Estados Unidos. O que levou, digamos, nos últimos anos a madeira perder um pouco daquele valor que ela tinha na área da construção civil? É uma questão preconceitual? Muito disso, e também como a construção civil, o setor convencional, que a gente chama da alvenaria, do concreto, tudo foi dominando esse mercado, né, com esses materiais, e a construção da madeira passou sempre a ser associada a uma construção mais pobre, digamos assim, de casas de pessoas que eram nossos antigos avós, nossos imigrantes, né? O meu pai ainda mora numa casa de madeira, lá em Santa Catarina. Até os 14 anos eu morei numa casa de madeira, tábua de araucária, tudo. E isso foi depois sendo, as pessoas associavam isso, tanto que faziam aquela frente de alvenaria para esconder a casa de madeira atrás, né? E foi perdendo o valor. E aí tivemos esse estigma do desmatamento também, né? Desde a história da exploração da madeira no sul do Brasil, infelizmente naquela época não tinha uma consciência ambiental, do plantio, da conservação, da preservação, do manejo.
E nós somos um país muito ainda com fortes valores culturais baseados no extrativismo, né? Então nós continuamos tirando a madeira da Amazônia, né, de forma extrativista, continuamos fazendo isso sem nenhum cuidado, sem nenhum controle. Poucos são as madeiras que têm o selo ambiental de manejo sustentável. Então todo esse estigma aí associado à evolução dos materiais da alvenaria colocou a madeira como segundo plano, né? Ao passo que países, como você citou, do país do hemisfério norte, né, os países da Europa ou os países nórdicos, eles sempre valorizaram a madeira. O Japão, né, sempre valorizaram a madeira como um elemento da construção nobre, né, e nós passamos a utilizar muitas vezes a madeira para fazer caixaria para fazer, né, paredes de alvenaria, concreto. Isso eu acho que se perdeu no meio do caminho e agora essa construção que nós temos, que não é uma construção inovadora, mas para o Brasil é nova, né, da construção a seco, que se chama wood frame, né, são os painéis que você fabrica, né, dentro como foi explicado no vídeo, né, fabrica dentro de uma produção industrial e você monta esse projeto com essas paredes pré-fabricadas, então evitando resíduos, reduzindo o uso de energia, reduzindo o tempo de obra, fazendo isso com uma mão de obra técnica qualificada, né? Uma construção de 150 metros quadrados, que nem o Escritório Verde, ela pode ser entregue em 3 meses, no máximo 4 meses. Uma construção desse porte em alvenaria pode demorar 9 meses, 1 ano, ainda com o retrabalho, que a gente sabe que tem um problema da qualidade dos profissionais aí, né, que nós temos, né? Eu digo que tem o fator fuga pedreiro, né? Fuga do pedreiro também, né? Metade da obra desaparece, essas coisas. Uma construção mais rápida, mais dinâmica, mais modular, com certeza, tanto do ponto de vista ambiental como econômico, é uma vantagem. Agora, professor Eloy Casagrande, o senhor falou de casa de pinho. Seu avô, seu pai, até os 14 anos. Araucária, né? Araucária, que nós chamamos pinheiro, aqui do pinho, do pinheiro. Outro dia nós entrevistamos aqui o professor Zanetti, da Universidade Federal do Paraná, que lida justamente com o pinheiro. E ele disse uma coisa, apesar de que a especialidade dele é a fruta, ele promove a fruta, o pinhão, ele disse, olha, a única forma de nós salvarmos a araucária não é através de lei, não é proibirmos o corte, mas é incentivarmos o plantio para que ele seja utilizado na construção de imóveis, de casas novamente. O que o senhor pensa a esse respeito? Com critérios, né? Vamos dizer assim, eu acho que nós estamos num momento em que o que sobrou da mata da araucária, aí, menos de 5% aí, eu acho que no Paraná, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque houve realmente a lei que protege a araucária é uma lei que condena a araucária, né? Porque as pessoas não deixam ela crescer, né? Vai lá, está num terreno, sabe que não pode utilizar, passa o trator em cima, o facão em cima, e aí você também tem essas distâncias do pinheiro macho e pinheiro fêmea para fazer a polinização e não ter o crescimento. Claro, isso é tudo um problema, mas eu acho que a gente tem que discutir com calma, com critério, porque existem outras madeiras de crescimento rápido que podiam ser utilizadas, não propriamente talvez o pinheiro, como é uma madeira tão nobre, tão bonita, né, e nos faz tão bem a paisagem dos pinheirais, né, e realmente não sei se na cultura das pessoas iam estar aceitando isso. Mas eu acho que nós poderíamos explorar muito mais outras madeiras, que não só o pino e os eucaliptos, que foram madeiras que a gente usa hoje, as exóticas que entraram no mercado brasileiro, que hoje é impossível tirá-las do mercado, né? O que nós temos que ter é cuidado na expansão para as áreas onde são plantadas, qual é o impacto ambiental que elas causam, tudo, mas vai ser uma maneira que vai ser utilizada. E, ao mesmo tempo, incentivar a pesquisa, o mercado, a cadeia produtiva de madeiras de crescimento rápido tropicais, que poderiam ser utilizadas na cadeia produtiva da construção. Agora, professor Eloy, retornando à nossa discussão sobre a casa de madeira, a sustentabilidade, o senhor está fazendo essa pesquisa já há alguns anos e o custo de manutenção de uma casa, de um escritório, no caso é o escritório de madeira, eu tive a oportunidade de visitá-lo, esse custo ele
ele se paga ou ele é mais elevado do que uma construção tradicional em alvenaria? O que vocês chegaram, que resultados Sim. vocês chegaram lá? Nesses 3 anos e meio de uso que a gente tem e avaliando as construções que existentes já dentro do Brasil, fora do Brasil, a gente percebe que tem uma manutenção muito mais simples, né, de se fazer, né? As patologias que são criadas pela baixa qualidade, muitas vezes, do material, da mão de obra que acontece na construção civil, são muito maiores, né? A possibilidade de erro é muito maior. Como eu tenho um processo controlado dentro de uma fábrica, com mão de obra de técnica especializada, eu tenho uma construção muito melhor qualidade, né? E a manutenção é básica, porque na verdade ela não é só uma madeira, né? As placas de OSB que são utilizadas em estruturas de pinos, elas são revestidas tanto internamente como internamente, né? Como externamente e internamente. Então você tem materiais apropriados, inclusive das empresas que vendem no mercado hoje, dão garantia de 20 anos sobre os materiais, né? E quando você vê esses projetos fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ver construções no Canadá, nos Estados Unidos, eu vejo que, claro, uma vez ou outra que você tem que trocar alguma coisa, você vai ali no mercado da construção civil da esquina, compra isso, faz rapidamente, sem aquela preocupação. Lá é muito mais fácil porque as pessoas estão acostumadas a fazer os seus próprios consertos, digamos assim. O Brasil ainda tem essa dificuldade das pessoas realizarem suas próprias manutenções, né? Mas a ideia é sempre que você, o modelo construtivo que eles oferecem é ter menos manutenção e uma maior eficiência, tanto do uso da energia quanto da água, que esse é o maior ganho que nós temos. Quando você faz uma parede dupla de wood frame ou steel frame, se você substituir o perfil de madeira pelo perfil de aço, você pode colocar um isolamento térmico, acústico ali, né? Então, a qualidade do ambiente, do conforto ambiental de uma casa como essa é muito melhor do que uma casa de alvenaria, né? Agora, a durabilidade, o senhor falou 20 anos de garantia, mas ela dura mais, sim, né? Nós temos casas com 50, 60 anos aí que visitadas já e não vejo nenhum problema. Você tem que ter esse cuidado de estar sempre olhando, né, os pequenos reparos que tem que ser feitos, mas como com uma casa de alvenaria, acho que uma casa de alvenaria dá muito mais trabalho. Eu moro numa casa mista, né, e digo, me dá mais trabalho estar concentrando a alvenaria do que a parte de madeira. Né? Apesar de que aqui na nossa região a gente enfrenta um problema que são os cupins, né? Sim, exato. Isso tem tecnologia para combater? Tem. Hoje os tratamentos que são feitos na madeira, ainda não estamos com tratamentos totalmente ecológicos, vamos dizer assim, para esse tipo de madeira. O mercado ainda não oferece isso, como você tem numa Alemanha, por exemplo, num país que está mais avançado essas questões, mas temos tratamentos que garantem isso, né? Hoje não é que nem os nossos avós que faziam a casa de tábua de araucária sem tratamento, né? Claro, depois de um certo tempo o cupim aparecia, né? Os xilófagos atracam justamente porque nós temos uma temperatura maior, um clima que favorece isso. Mas esses produtos te dão a garantia de tudo é tratado e não criar nenhum problema. Agora, nesse seu escritório verde que nós vimos no início desta entrevista, o senhor também trata da energia solar, o reaproveitamento da água. Sim. O futuro vai por aí, não vai, doutor? Com certeza. Casagrande? Eu cada vez mais digo que o futuro está na energia solar, nas energias renováveis. A eólica já bateu as térmicas hoje aí, em termos de produção, estamos entre os maiores países, aí saiu essa semana aí, em produção eólica, e a solar está indo para o mesmo caminho. Eu nem diria que tanto por uma certa consciência, mas pela crise que chegou e o preço que chegou à energia, né? Nós ficamos nos vangloriando da energia limpa, da termoelétrica, mas o custo que está relacionado a sempre estar um clima de chuvas favorável, né? Então, quando não tem chuva, é o problema da água, o problema da energia. A fotovoltaica hoje ela está reduzindo seus custos. A lei de 2012 que permite você instalar o sistema fotovoltaico e você trocar a energia excedente, né, por crédito de energia com a concessionária, isso deu um impulso maior, mas o que precisa agora são retirada de impostos desses materiais, né? O governo já retirou, esperamos que o governo do Paraná retire o ICMS, né? Já está atrasado, inclusive, comparado com outros estados que já fizeram isso, né? Agora, principalmente Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro.
E precisa, então, o governo apoiar mais para os custos reduzirem mais ainda. É um benefício que é coletivo, na verdade, né? Quando você está produzindo sua própria energia, você tá tirando a pressão do sistema, né? Quando você tem um pique de calor, como houve nos últimos verões, aí, às 2 da tarde, com 35 graus na maioria dos estados brasileiros, e todo mundo liga um ar-condicionado, de onde é que vem essa energia? Né? Nós estamos pagando a conta agora, né? E vamos pagar mais no ano que vem ainda, vem aumentos aí. O prejuízo das isso vai escalonando, empresas. né? E a gente tem que incentivar o suporte de vários modelos de energias renováveis para podermos estar atendendo a essas necessidades, não ficar baseado única e exclusivamente na energia hidrelétrica, né? Aliás, os impactos da energia hidrelétrica são terríveis, né? Agora, professor Casagrande, nesse seu laboratório, que é o Escritório Verde, o senhor também tem uma solução para a questão do lixo, dos resíduos, dentro das habitações, dos escritórios. Gostaria que o senhor falasse a esse respeito. O conceito que a gente vê da construção, a construção tem ela é uma unidade que gera um impacto na cidade. Então ela tem que pensar que ela pode não só estar gerando, mas estar solucionando problemas também, né? Então uma das soluções que a gente defende é que, além de gerar a própria energia, coletar sua água de chuva, usar para irrigação, para fins menos nobres, é você tratar teu resíduo orgânico, por exemplo, que é simples, né? Curitiba ainda está patinando nessa história, não alavanca os projetos que deveriam alavancar, fala-se muito, mas a gente vê poucos resultados. Nós precisamos que, em casa, pelo menos, você separar o orgânico, fazer uma composteira, ou, de repente, você poder fazer um miocário, que é simples, né? Que trata o resíduo também orgânico, que cria o humus, cria aquele líquido que você pode usar no jardim. Então você começa a cuidar, ser mais responsável, né? Reduz o teu, quando você começa a ver o tanto de lixo que você gera, porque você está guardando ali, né? A questão hoje é que você coloca na porta de casa, num passe de mágica, ele desaparece, né? E você não fica responsável por isso. Exatamente. Eu estou aqui com esse seu livro que o senhor escreveu com a sua esposa, a professora Líbia Patrícia Peralta Agudelo, sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu vejo que esse é um livro destinado a cursos técnicos. Sim. E essa questão do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, ela já transpassa várias disciplinas e vários cursos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do seu livro. Estou vendo aqui o homem ao longo da história, a ecologia, o desenvolvimento sustentável, educação ambiental, as práticas, os impactos ambientais, enfim, as tecnologias e o consumo. É um livro bem completo para quem está se preparando para o trabalho, o mercado de trabalho. Exatamente. Eu acho que a gente pode discutir tudo aqui, né? O impacto global da construção, os gases que colaboram para o efeito estufa, o problema do resíduo, tudo, mas no fundo a gente sabe que o problema está na educação. Se nós não fizermos um grande investimento na educação e por isso sair um pouco da área acadêmica, da pesquisa e tudo, e se dedicar a um livro que leve de uma forma didática, isso aqui foi publicado pela editora Livro Técnico, que acompanha um livro do professor também. Então cada capítulo tem um exercício que pode ser usado e aplicado com os estudantes dentro da sala de aula. E a ideia é justamente isso, como a gente fala em meio ambiente, fica muito na discussão dos cursos de biologia, do curso um pouco da floresta lá, mas aí o que as engenharias, o que o ensino técnico está discutindo sobre isso? O que é meu papel como profissional no mercado, quando eu vou formar em técnica eletrônica, em técnica mecânica, em técnica de edificações, o que eu tenho que pensar como profissional, a minha responsabilidade sobre a questão ambiental? O que eu, trabalhando no mercado, posso fazer para melhorar essa questão, né? E o livro é um pouco isso, essa história toda do ambiente, da discussão de sustentabilidade, depois dos anos 80, 90, e ferramentas que eles podem se basear e utilizar e na ideia de formar um melhor profissional, mais completo, né? Então, nós tínhamos ainda muitas perguntas a fazer aqui ao Dr. Eloy Casagrande, mas eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. O nosso tema foi a sustentabilidade na construção civil e dizer, doutor Eloy, que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.